O STF, nesta quarta-feira, daqui a pouco, por volta de 20 para as 2 da tarde, 2 da tarde, começa a julgar em sessão plenária presencial se enterra a CPMI do INSS, favorecendo a impunidade daquilo que se fez contra os velhinhos, ou se confirma a liminar do doutor André Mendonça, obrigando o presidente do Senado a prorrogar a CPMI do INSS. Como é que começou essa história toda? Vendo se aproximar o primeiro período proposto e autorizado para a CPMI, ainda em dezembro, o presidente da CPMI do INSS fez um requerimento por escrito à presidência do Senado. Até aí tudo bem, é de praxe. Pedindo o quê? Ele, como presidente, e o relator daquela CPMI do INSS, pedindo prorrogação por mais 120 dias. Também é de praxe. Ocorre que de dezembro para cá, quando recebeu o requerimento, Davi Alcolumbre sentou em cima do requerimento, não disse nem que sim, nem que não. Por quê? Porque ele estava trabalhando com a possibilidade de que sua omissão em relação a avaliar o pedido redundasse no final e ao cabo simplesmente com o fim da CPMI. Veja que essa omissão teve intenção, teve dolo. Dizem que Alcolumbre é muito próximo dessas pessoas que estão metidas com os escândalos do INSS e também do escândalo Master, no momento em que todos sabem que o Master e o escândalo do INSS estão juntinhos. Bom, vendo que se aproximava o final do primeiro prazo de existência da CPMI, e Alcolumbre não decidia, vocês já sabem, o mesmo presidente Carlos Viana dessa CPMI, o relator Alfredo Gaspar, impetraram mandado de segurança no STF. O julgador desse mandado de segurança também é o ministro André Mendonça. E o que pedia o presidente relator da CPMI do INSS? Que o Mendonça liminarmente tratasse de obrigar o Alcolumbre a suprir a sua odiosa omissão e convocasse sessão do Congresso Nacional para avaliar o requerimento para continuar a CPMI. Muito bem, o Mendonça decidiu favorável, determinou a prorrogação, então, da CPMI do INSS, mas Alcolumbre não cumpriu a liminar. Bom, o STF, então, por meio do Edson Fachin, convocou uma sessão plenária presencial para hoje, tarde desse dia 26 de março, quinta-feira, onde o que se tem por aí, o zum, que vem de Brasília, é que a maioria do STF se prepara para agradar Davi Alcolumbre e enterrar a CPMI do Master. Agora, quando, também na sua decisão que concedeu a medida liminar, o André Mendonça disse, olha, quem deve eventualmente reavaliar essa liminar não é a segunda turma, é o colegiado maior dessa Suprema Corte, ou seja, o plenário. O que fez André Mendonça, eu já disse a vocês aqui numa live dessas, foi uma boa jogada. Porque mesmo que saia derrotado, mesmo que a maioria vote contra os velhinhos, mesmo que a maioria vote para enterrar a CPMI do INSS, mesmo que a maioria dos ministros não, por algum motivo muito estranho, não queira que a CPMI aprofunde essas investigações para chegar a punições, o que é um escândalo, Suas Excelências serão obrigadas a tirar a máscara e expor a cada um dos brasileiros, aqueles que votarem pela impunidade do caso Master, a população vai saber. Ministro tal, ministro fulano tal, ciclano de tal, decidiram enterrar a CPMI. São coniventes com os malfeitos que fizeram com os velhinhos. Muitos velhinhos ficaram sem remédio, sem comida, sem pagar o aluguel, etc, etc. Então, hoje é a hora da verdade. Mesmo que haja uma maioria simples, uma maioria
de repente mais avantajada, os ministros que votarem para enterrar a CPMI do INSS estarão votando contra o povo. Simples assim, estarão votando pela impunidade. Então, a máscara de muitos cairão, as máscaras cairão nessa quinta-feira. Essa foi a jogada que o Mendonça fez, jogada legítima, inclusive. Ele podia fazê-lo, por que não? Então, vamos observar agora à tarde esse julgamento. Talvez esse julgamento já termine hoje, lá por volta das 17h30, por aí. Se não, se o julgamento avançar, se perdurar por mais do que o expediente da sessão de hoje, a continuidade já ficará programada para a próxima sessão plenária, que será na quarta-feira. Mas vamos ver como é que vai sair essa história lá. Olha aqui o Cláudio Humberto dizendo o seguinte: a STF julga a prorrogação da CPMI e terá de optar entre Alcolumbre e a coerência. Essa matéria está no Diário do Poder, que é o site do jornalista Cláudio Humberto. Ao solicitar referendo dos colegas da decisão que prorrogou a CPMI do INSS, Mendonça acabou aplicando involuntário, eu não sei se foi tão involuntário não, involuntário checkmate. Quem está aqui no canal sabe que eu estou dizendo isso desde aquele primeiro dia, salvo engano, segunda-feira. Ao solicitar referendo dos colegas da decisão que prorrogou a CPMI do INSS, da sua decisão, né? Mendonça acabou aplicando um involuntário checkmate no xadrez político em que se transformou o Supremo Tribunal Federal. A maioria tem interesse, a maioria daqueles ministros, tem interesse em neutralizar o Congresso como instância investigadora e zero interesse em despertar o presidente, desapontar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, única autoridade com a prerrogativa de decidir sobre a abertura de processo de impeachment de ministros do STF. Serviços prestados. Na pressão contra Mendonça, aliados lembram os serviços prestados por Alcolumbre como engavetador geral de pedidos de impeachment. Como o diabo da cruz, Alcolumbre quer o fim da CPMI, que tenta investigar seu ex-chefe de gabinete por receber 3 milhões de reais do esquema que roubou dos aposentados. E o precedente? A maioria não quer a CPMI, mas para isso terá de jogar no lixo o próprio precedente. O STF, recordem-se bem, apoiou a liminar de Barroso criando a CPMI da Panda, vocês lembram? Mas não há mais segurança jurídica, não há mais segurança jurisprudencial naquela corte. Eles mudam a cada 15 dias segundo o bel prazer. Aos amigos tudo, o STF já mudou de ideia pelo interesse político, como quando recuou após a condenação em segunda instância e nas condenações da Lava Jato. Claro, é sempre assim. Nossa, rapaz, tem uma foto ilustrando essa matéria, o senador, aquele da voz fina, Randolfo Rodrigues, dando um beijaço e abraçando o Alcolumbre. Projeto da licença, que é outra coisa. Então, notemos bem, todos os olhos brasileiros estão voltados para essa decisão do STF na data de hoje.